abençoada que tem me ajudado muito, prefeito Raul, a Graça, a Lu, a Didi, a minha filha. E eu trago, como já foi entregue, né, o abraço dos nossos pastores presidentes, pastores da casa e toda a igreja. E eu estou muito feliz, porque conheci mais uma família que vai morar no céu, é maravilhoso. Porque no céu não vai ter, né, eu costumo dizer, igreja, assembleia, batista, congregacional, rótulo, né? Nós vamos ser todos uma igreja só. Né? Eu louvo a Deus pela vida de cada um. E eu gostaria de convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia, mas antes eu gostaria de estar fazendo uma pequena oração, né? Porque quem chega aqui sabe, né? A gente fica um pouco tenso, nervoso, uma vez eu aprendi com um pastor, ele falou assim: o dia que você chegar e não se sentir, você se preocupa. Se preocupa quando você não sentir. Eu falei: ai Jesus, mas é uma sensação que só o Senhor é Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa hora estamos ainda na tua presença. Eu te peço, Senhor, que perdoe as minhas falhas, meus erros, pensamentos, atitudes. Senhor, que agora o Senhor me diminua para que o Senhor cresça, o Senhor apareça e eu desapareça. Os meus lábios sejam os teus lábios, para eu falar aquilo que a tua igreja, Senhor, precisa ouvir. Pai, não o que eles querem, mas o que o Senhor quer falar. Que os nossos ouvidos estejam totalmente sensíveis para ouvir a tua voz neste lugar. Fica à vontade, Paizinho, para o Senhor fazer o que o Senhor quiser. Porque o Senhor, Pai, tem o controle de tudo. Em nome de Jesus. Amém. Eu convido os irmãos a abrir a sua Bíblia em João, capítulo 4. Confesso que foi me dado o tema, né? E eu falei: Senhor, o que eu faço? O que eu faço? E eu falei: minha filha, me ajuda em oração. Vamos começar a orar para o Senhor dar a palavra. E o Senhor me levou lá em Jesus e a Samaritana. Amém? A partir do João capítulo 4, do versículo 4 ao 19. Eu vou ler para não tomar muito tempo. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto a Herdade, que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. E era isso quase a 6ª. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe: Jesus, dai-me de beber, por vontade de comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pede de beberes a mim, que sou uma mulher samaritana? Os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e a quem é que te diz, dar-me de beber, tu lhe dirias, e ele te daria a água viva. E disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço fundo aonde pois tens a água viva. És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e seus filhos e seus gados? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se parar nele uma fonte de água que solte para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. E disse-lhe Jesus: vai e chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. E disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, pois tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu. E isto disseste com verdade. E disse-lhe a mulher: Senhor,
vejo que és profeta. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu louvo o Senhor porque muitos já ouviram essa passagem, né? E a forma que o Senhor foi falando ao meu coração e foi me dando foi uma forma diferente, porque o que me chama a atenção, para começar, que Jesus, ele tinha que ir para Galileia e ele teria que passar por Samaria. E ali, o que me chama a atenção de imediato do texto é que começa, era necessário Jesus passar por aquele lugar, porque Jesus sabia que ali haveria alguém precisando dele. E era necessário ele ir para aquele lugar, e ele foi. E o que me chama mais atenção, que Jesus, nas passagens que ele passou, não era nada assim, de repente. Era tudo organizado. Tudo tinha o seu propósito para Jesus. E ele foi. E chegando lá, ele dispensou os discípulos para que fosse comprar comida. E ali ele se assentou até que apareceu essa mulher. Apareceu assim, que eu achei muito interessante, que ele fala, dá-me de beber. E aquela mulher se assusta. Porque se ele esperasse aquela mulher puxar assunto com ela não ia puxar o assunto. Porque ali, samaritano não conversaram com o judeu. Porque naquela época, judeu, né, teve uma guerra e ali, né, sobre Jerusalém, eu não vou trazer agora, mas eu posso dizer porque judeu considerava os samaritanos impuros. Porque na época eles acabaram se relacionando com estrangeiros e não poderia, porque eles eram vistos aos olhos dos judeus como se eles não fossem sangue puro. Eles tinham um sangue impróprio, né, devido a isso. Então criou esse preconceito, essa discriminação, essa barreira, porque ele rompe barreiras, ele quebra protocolo para fazer o que ele quer, não o que o homem quer. E naquele momento ali, Jesus foi a fonte. A ponte que chegou até aquela mulher para poder chegar e pedir água para aquela mulher. E o que me chamou a atenção, que o Senhor, imediatamente o Espírito Santo me incomodou e fez a pergunta: Elisângela, você tem sido ponte ou barreira? E eu faço essa pergunta para você nessa noite, com todo respeito. Você tem sido a ponte que leva a palavra de Jesus, porque só vai chegar a Deus quem for por Jesus. Você tem sido a ponte ou você tem sido a barreira? Porque muitas das vezes nós somos barreiras, porque nós colocamos barreiras. Não, eu não vou lá porque eu não tenho condições, eu não estou preparada. E eu aprendi que no momento que nós levantamos a nossa mão e viemos aqui na frente, aceitamos a Jesus, ali já foi dado para a gente a responsabilidade de fazer o ID. Então ali, claro, você vai buscar, você vai ser lapidado, você vai ser transformado, mas ali você já tem a responsabilidade de ser a ponte. Então que nessa noite você pergunta para você, porque nós temos criado barreira muitas das vezes para não fazer a obra do Senhor. Nós colocamos a desculpa de que não estamos preparados. E se Jesus voltar? Eu tinha esse costume de muitas das vezes, não vamos fazer um evangelismo, olha ali, eu não estou preparada. Então, desculpa, irmãos, eu não tenho que falar o que Deus está mandando. O que nós estamos fazendo na igreja? Estudar a cadeira? Jesus não está chamando ninguém para sentar. Jesus quer trabalho. Olha, não pode parar. Nós temos vivido dias que quem liga a televisão está aí as notícias. Nós temos visto no nosso município. Eu fui criada pseudopédica.
Você podia dormir com o portão aberto, porta aberta, e hoje você não pode. Hoje você é perigoso, Alessandra, você levar até o seu filho para fazer um lanche. Mas isso é bíblico. A Bíblia está se cumprindo, tem que se cumprir. Tem que haver guerras, tem que haver os terrores, porque senão a Bíblia mente. Mas o que nós temos que fazer, eu sou daquelas que, se a palavra do Senhor diz, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas não serão acrescentadas, eu vou, Jesus vai me guardar, eu estou indo fazer a obra. E como foi dito aqui pelo irmão, medo de morrer, a gente tem que ter certeza, porque Jesus está vindo todos os dias. Todos os dias as pessoas estão indo. A preocupação que nós temos que ter não é medo de morrer, é medo para onde vai a sua alma. É essa pergunta que nós temos que fazer. Se preocupar para onde vai se eu morrer. Jesus. E não o dia e a hora, porque está vindo todos os dias. Então o que me chama a atenção que Jesus foi a ponte, ele foi a ponte para chegar até aquela mulher e ele não se importou. Porque, gente, Jesus está lá no poço. Chega uma mulher, só um homem, porque ela não conhecia que era Jesus. Ela descobriu conforme ela foi conversando com Jesus. Era um homem desconhecido. E Jesus não estava preocupado com isso. E muitas das vezes a gente fica preocupado. Nós criamos essa barreira. Que nessa noite nós possamos fazer essa pergunta para nós mesmos e responder. Porque Jesus, ele foi a fonte. E o que mais me chama a atenção, que quando Jesus fala assim, dai-me de beber, Jesus está pedindo o que ela pode dar. Meu Deus. Jesus está pedindo o que ela pode dar. Ele não pediu o que ela não pode. E o que o Senhor fala para mim e para você nessa noite, Ele pede aquilo que você pode dar. E Ele te dá aquilo que você pode suportar. Ele não vai dar nem mais e nem menos. E o que o Senhor está te pedindo hoje? O seu coração. Ele está pedindo para você tomar uma decisão. Porque os dias estão aí. A palavra do Senhor está se cumprindo. E muitas das vezes nós criamos, eu não posso, porque eu fumo, eu não posso comer. Ei, vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. O Senhor está dizendo para você dar o primeiro passo. Dá o primeiro passo, porque você dando o primeiro passo, a sua vontade, o seu querer, e o Senhor vai agir. Porque Ele só vai entrar aonde você permitir que Ele entre. Porque o nosso Deus é assim, Ele é educado. Ele só entra onde Ele é convidado. Satanás não, ele entra com brecha. Você deu brecha, ele entra e vai fazer a festa dele. Mas Jesus não. Então que nessa noite você fala para dentro de você. A palavra do Senhor diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, a nossa angústia, os nossos sofrimentos. Aí você pergunta, mas por que eu sofro tanto? A escolha. A escolha. Porque Ele nos deu livre-arbítrio para escolhermos. E Jesus, Ele não quer ver ninguém sofrer. Que nessa noite você entenda que o Senhor só vai te pedir o que você pode dar a Ele. E você só vai suportar o que Ele permitir, porque Ele não vai dar nada mais que você não suporte. De repente essa luta que você está passando, essa tristeza que você está passando, esse processo que você está passando, você pensa assim, vou morrer. Não vai morrer. Porque o processo não é para a morte. O processo é para nos levar a ter intimidade com o Senhor. É para a gente nos enraizar, criar raiz. Porque no momento que eu tenho uma raiz, o vento pode vir, balançar, quebrar alguns galhos, cair algumas flores, mas eu vou brotar. Eu não vou ser arrancada pela raiz. Agora, se você não tem uma raiz bem enraizada, o vento que dá foi embora. Então, para isso serve o processo. O processo serve para isso. E você pode dizer assim, mas quando eu estava na igreja,
as coisas eram mais difíceis. E quando agora eu estou no mundo, pastor, as coisas estão mais fáceis. Eu aprendi isso num filme evangélico que eu e minha filha assistimos, Segunda Chance, que aquele empresário falou isso. E o pastor falou para ele a seguinte frase: é ilusão diabólica que o inimigo bota na nossa cabeça. Por quê? Porque quando nós já estamos no mundo fazendo a vontade dele, nós sofremos, apanhamos, passamos por tudo, dificuldades, só que nós não enxergamos isso. Mas quando a gente vem para a luz, há uma barreira que vai nos distanciar das coisas do mundo. Você fica puro, você é a luz. Então o inimigo começa a manipular a tua mente para você achar: só foi eu voltar para Jesus, a minha vida piorou. Não, não piorou. O deserto não é para a gente morar, é para a gente passar por ele. A gente tem que passar no deserto, porque se nós não passarmos no deserto, não vamos chegar onde temos que chegar. É necessário. E o que mais eu acho muito lindo nessa passagem, que quando Deus, o Espírito Santo falou que Deus só pede aquilo que nós podemos dar, me levou lá em Jeremias 22, que fala de Abraão, quando o anjo apareceu e pediu Isaac em sacrifício. Meu Deus! Aí eu falei: Jesus, Isaac era a promessa. Deus deu. E Deus estava pedindo ele em sacrifício. Mas sabe por que Deus pediu? Para provar até que ponto era a fidelidade de Abraão. E eu me coloquei como mãe. Eu falei: Jesus, Abraão sofreu, sentiu a dor, porque ele tinha que entregar o filho dele, mas ele não desobedeceu o que Deus mandou. E muitas das vezes nós desobedecemos a Deus por coisas mínimas. E ali faz a gente perder o que o Senhor tem para nós. Deus estava provando Abraão quando pediu Isaac. Deus conheceu e viu aquele coração tão obediente, sofrendo, mas ele ia obedecer a Deus, que ele não precisou sacrificar o seu filho. E assim Deus está falando para mim e para você nessa hora. O que você precisa sacrificar? O que é importante? Aleluia! O baile, os vícios, Deus de poder, aleluia. O mundo, os prazeres. Vale a pena sacrificar sim para Deus. Vale a pena. Você sabe por quê? Porque através de você, aqueles que estavam no mundo, pulando, brincando, vocês vão ser luz e sal da terra para ganhar eles para Jesus. E muitos você não vai precisar nem abrir a sua boca. Sabe por quê? Porque eles vão olhar e ver a diferença. Você não vai precisar nem abrir a sua boca. E quando a palavra fala dos discípulos, que os discípulos foram à cidade comprar comida e deixou Jesus sozinho, o Espírito Santo falou ao meu coração: tem momentos na nossa vida que a gente vai estar sozinho. Tem momentos na nossa vida que Jesus vai permitir os amigos saírem, a família, nossos pais nos deixar. Pai e mãe não abandona. Eu costumo dizer isso. Deus permite para você passar o seu processo. E vai ter momento que Deus vai tirar de você. Sabe por quê? Porque Jesus precisa de um particular com você. Aleluia, Deus. E tem particular que Jesus quer comigo e com você, que não é com coletivo. É só eu e Deus. E é só você e Ele. Então Jesus vai permitir isso. Os amigos todos saírem do nosso lado. E muitas das vezes, se você não souber lidar com isso, aonde vem a tristeza. Porque, o que eu falei? O diabo ele procura brecha. Dá uma brecha. Aí vem os pensamentos. Porque muitas das vezes nós vamos confessar com pessoas erradas. Porque a nossa confissão tem que ser para Ele. Confessar para Ele. Dizer o que está te entristecendo. Aí é onde vem a doença da alma. Depressão, ansiedade,
E é isso que o inimigo tem feito aí, amarrado muitas pessoas em remédios, pessoas que muitas das vezes têm tanta crise que tem que tomar coquetéis e coquetéis de calmantes. E você acha que Jesus fica feliz de ver você triste, passando por tudo isso? Não. Porque Deus tem o melhor para mim e para você. Deus tem o melhor. Jesus, ele permitiu e ele permite que as coisas acontecem na nossa vida, porque nós vemos o caso de Jó. O diabo só tocou nos bens de Jó porque Deus permitiu. Porque se Deus não permitisse, o inimigo não tem poder para isso. Mas a fidelidade de Jó fez com que ele conseguisse tudo em dobro, conquistasse tudo em dobro. E assim é na minha vida e na sua. Eu fico pensando, se esses grandes homens e mulheres de Deus tiveram que passar pelo processo para chegar no propósito, por que eu e você não podemos? A diferença é aonde você está enraizado, aonde está a sua raiz. Porque é através da raiz que sustenta a árvore. Porque o solo fértil, ali tem vitaminas, sais minerais, está alimentando a raiz, está alimentando a árvore. E o que tem te alimentado, crente? Jesus! Porque a alimentação para o crente é palavra, oração, jejum, busca, envolvimento. Porque não adianta falar, eu não vou participar do grupo tal, eu não vou participar da festividade tal, eu só quero ficar, eu quero aceitar Jesus, quero estar na igreja, mas eu quero ficar no banco. Não tem como. Aleluia. Tem que se envolver. Porque nós somos um corpo. E quando eu falo em corpo, a minha mente é meio assim, trabalha, eu penso assim, pastor é o braço, o outro pastor é o braço, eu sou a perna, você é os dedos, e assim vai. Então temos que trabalhar em conjunto. Se nós somos um corpo, temos que trabalhar como o corpo de Cristo. Meu Deus! E outra coisa que eu aprendi através dessa palavra, muitas das vezes temos que obedecer. Eu sei que muitas das vezes você pode não concordar com aquele momento, mas você tem que aceitar, porque Deus colocou as pessoas aqui certas por Ele, escolhidas por Ele. E eu vou para a parte de pastores, porque pastores, se a gente for se colocar no lugar, são os mais apedrejados, sim. Porque se nós olharmos para os pastores e tirar super pastores, nós vamos ver pastor, esposo, pai, é filho, tem a sua vida assim lá, seus problemas, tirando a igreja, não estou botando a igreja. Tem as suas tristezas, tem os seus momentos de choro, tem os momentos sim que fala, meu Deus, eu acho que eu vou diminuir um pouquinho o ritmo. Porque eles não são super-heróis, eles são como eu e você, carne, sentem tristeza, vontade de chorar, eles sentem tudo que eu e você sentimos. E ainda carrega sobre as costas deles a responsabilidade por cada ovelha. Olha, cada ovelha. E cada ovelha é uma família. Imagina a grande responsabilidade. E eu aprendi também com o meu pastor e a minha pastora. Para quem conhece sabe que os nossos pastores falam mesmo. E eles costumam sempre ensinar a gente nos ensinos. Se o seu pastor e a sua pastora decidiram algo, que sempre tem um que não vai aceitar. Eles estão aqui escolhidos por Deus. Eles são o anjo da igreja. O que eles vão responder com Deus lá, é eles e Deus. Você está aqui para obedecer. Só obedecer. Que nós possamos acordar hoje, igreja,
Hoje o inimigo está criando uma estratégia dentro da que você não vê hoje a manifestação do adversário, não. Antigamente a gente via pessoas sendo manifestadas, aquelas coisas, mas ele tem outro método de entrar dentro da igreja. E eu vou falar através da falar demais. Aleluia, Jesus. Fofoca. Glória a Deus, aleluia. Se você tem algum problema com seu irmão, vá até ele. E muitas das vezes o erro, eu sei, não é meu. Mas eu aprendi, quando eu passei no processo, que mesmo que a minha irmã me ofendeu, é eu que tenho que ir até ela e pedir perdão. Porque é humilhando que ele exalta. As pessoas entendem um pouco errado, dos humilhados serão exaltados. Os humilhados é você tirar e abaixar o teu eu e se humilhar. Porque quem exalta é ele, quem justifica é ele. Muitas das vezes a gente não precisa abrir a nossa boca para nos defender, não, porque se ele é meu advogado, ele é meu juiz. Ele vai me justificar no tempo e na hora certa. Irmãos, quando ele justifica e honra, é a coisa mais linda. Porque até na hora, pastor, que ele honra, o eu nosso não cresce. Pelo contrário, você fala assim: Senhor, verdadeiramente tu és, o Senhor é Deus. Que nós precisamos parar com isso, porque nós estamos dando uma brecha muito violenta de deixar as coisas do mundo entrar dentro da igreja. Eu costumo dizer que a igreja, o mundo tem que nos imitar. Eles têm que olhar e falar assim: epa, vou fazer igual. Não é? Muitas igrejas, infelizmente, nós temos visto, está imitando o mundo para ganhar almas. Está perdendo a essência. Temos que ter condutas. Nós temos que ser aqueles cristãos que antigamente, eu com 7 anos de idade, eu me lembro que eu ia para a igreja com meus pastores na fé. Muitos devem conhecer o Tiãozinho dos Santos, a Tânia. Eu era da missão evangélica da Rua José Túmula. Eu via gente na cadeira de roda entrando e saindo andando. Eu via pessoas botando câncer para fora e eu com 7 até uns 10, 15 anos eu via. Mas o que aconteceu? Jesus mudou? Deus mudou? Nós que mudamos. Aleluia! Nós que mudamos. Porque hoje nós estamos vendo pessoas perdendo reverência dentro da igreja. Meu Deus! Estamos lendo a palavra devocional, o irmão está saindo, não está respeitando, não está conversando, o pastor está pregando, o hino está sendo louvado, Jesus está na casa, está falando, mas o celular não deixa. Porque eu estou lá. Não deixa. Eu não estou pregando contra o celular é uma bênção. Hoje você com o celular, você pode evangelizar, você pode falar com um missionário na África, você pode fazer muitas coisas servindo ao Senhor, mas Ele também pode te tirar. Porque muitas das vezes Deus tem aquela resposta para te dar, está usando o vaso, o profeta, mas só que você está tão longe e depois sai falando mal da igreja. Igreja, eu não estou pregando contra o celular, mas ele tira a atenção. E sabe o que eu faço quando eu vou para a igreja? Eu nem levo. Porque vai ficar aquela preocupação: meu filho, é minha mãe, é meu pai, vou dar uma olhadinha. E aquilo ali vai te tirando fora. Vai te tirando. Que nós possamos voltar a ter aquela essência daquela igrejinha pequenininha, sabe? Às vezes não precisava nem ter instrumento. Era só no gogó, no pandeiro. Sabe? Aquela essência que só reunia 2 ou 3 para conversar de Jesus. Daqui a pouco começava a marcha, começava o movimento, começava a sentir a presença de Deus. Deus usava, falava. Que nós possamos hoje despertar em nome de Jesus. E a água daquele poço, quando Jesus pede a água a ela, e ela fala, né, da profundidade, que ele não estava com nada na mão, o que me chama a atenção é que Jesus tenta falar para ela
que a água que ela estava indo ali tirar é uma água que não mata a sede. E ela tinha aquela vida cotidiana, né? Todo dia ir lá pegar água para poder usar água. Provavelmente ela usava água para lavar roupa, fazer a sua alimentação, tomar seu banho, mas todo dia ela tinha que fazer aquilo. Então criou o quê? Uma rotina. Você já notou que a nossa vida às vezes é uma rotina? E eu vou falar, muitas das vezes a gente vem para a igreja, é como se assim, eu vou para a igreja porque eu não tenho outro lugar para ir. Aí vira rotina. Eu venho para a igreja, sento ali, fico olhando, não participo, não sinto, não me entrego, porque você só vai sentir se você se entregar, se você quebrantar o seu coração, se você dar espaço, ele vai te... Tem que começar e olha, eu falo mais, hein? Eu não estou botando terror e medo não, igreja. Eu costumo falar e falar sempre de mim. As irmãs estão aqui de prova. Para eu acordar, pastor, eu tive que... Deus permitiu eu perder muita coisa. Deus permitiu eu quase perder a vida do meu filho. E eu achava que Deus estava tratando dele. Mas não. Deus estava tratando de mim e da minha filha. E foi naquele hospital, 3 dias, Deus me fez coisas assim tremendas. Que eu fiquei assim, gente, porque eu falava, eu quero viver do meu testemunho, eu quero viver das minhas emoções. Eu não quero contar o que o meu irmão viveu, eu quero contar as minhas experiências com o Senhor. E eu vivi, e tenho vivido todos os dias da minha vida. E ali eu acordei, eu aprendi que querendo eu ou não, será o que Ele quer e determinou. Assim é para a tua vida. Se você entrou por essas portas, eu falo para aquele que está afastado, em nome de Jesus. Você às vezes está sofrendo porque o Senhor está permitindo esse processo para você tomar uma posição. Uma posição, porque Ele quer te usar. Almas depende de você, porque você acha que naquele grande julgamento você vai prestar conta e eu vou prestar conta só da minha salvação e você da sua? Cadê aquelas 5.000 almas que você era responsável para ganhar? Você vai ter que prestar conta das pessoas também. Que você hoje, igreja, assim como eu, possamos acordar para isso. E o que mais me chama a atenção é que quando o Senhor apresenta a água e fala para ela da água da vida, ela imediatamente ela quer beber. Ei, quem bebe dessa água não sente sede. Aleluia. Verdadeiramente quem bebe não é aquele que só molha o bico. Eu costumo dizer que o que molha o bico, que qualquer processo... Toma, pastor, minha carteirinha, eu ia embora. Da água da vida, não. Porque quem bebe da água da vida, ele pode parar no lugar, mas ele não pensa em retroceder. Porque ele sabe de onde Deus tirou, os livramentos que Deus deu. E hoje eu falo isso porque eu fui uma crente que qualquer coisa eu queria parar. Eu queria parar. Eu não aguentava o processo, porque eu estava lutando com as armas erradas, irmãs. Eu queria receber as coisas de Deus, eu queria estar forte espiritualmente, mas eu não queria palavra, eu não queria joelho, eu não queria monte, eu não queria me envolver com as minhas irmãs, buscar. Eu não queria. E como Deus ia fazer isso? Que Jesus ia fazer isso? Se eu não tenho comunhão, eu não quero comunhão. E muitas das vezes eu falava. Eu costumo dizer que eu era aquela crente que dava um passo para frente, 3 para trás. Um passo para frente, 3 para trás. Tem a Alessandra aqui que me conhece, a gente é amiga íntima. Os pais dela me viram pequenininha. Do tamanho que ele tá com 7? Ih, tô velha. Eu tava com 7 anos. E eles me conhecem desde criança. Eu sempre fui assim. Não, eu era assim, em nome de Jesus. Eu aprendi na dor.
Mas sabe por que a gente aprende na dor? Porque a gente quer. Porque Ele não quer te ensinar na dor. Ele quer te ensinar no amor. Mas Ele permite. E muitas das vezes, a dor, ela traz consequências. Porque traz perdas. Às vezes, pastor, são perdas que nem voltam mais. Aleluia. São perdas que vão. Mas é necessário. E ela quis beber dessa água. E naquele exato momento, Jesus olha para ela e fala: vai lá, pega o seu marido, traz ele para beber também. E aí, ela com aquela sinceridade, ela fala: eu não tenho marido. E ele: dissestes bem, porque você tinha 5 e o 6º não é seu. Olha só, ela ainda estava com uma pessoa que tinha dono, não era dela. O que me chama a atenção, aí eu consegui entender por que era necessário Jesus ir a Samaria. Ele queria dar um tratamento, libertar, exatamente. Ele queria tratar, sabe por quê? Porque só pode beber da água da vida quem for tratado. Aleluia. Se você não tiver tratado, você não tem como beber da água da vida. O tratado é você deixar o passado. E Jesus se curava naquele momento para ela experimentar a água da vida. Aquela água viva que leva à eternidade. Então era necessário ela confessar. E o Senhor falou ao meu coração: confessa para o Senhor aquilo que tem te afligido, aquilo que tem te impedido de ter verdadeiramente uma responsabilidade, um compromisso com Deus. Porque muitas das vezes a gente cobra tanto de Deus para ter compromisso conosco, com as nossas coisas, mas a gente não tem compromisso com Ele. Como é que eu vou exigir que Ele tenha compromisso comigo se eu não tenho com Ele? Eu não coloco o Senhor como prioridade na minha vida. Coloco o marido, coloco o filho, coloco escola, coloco amigos, mas eu não coloco Deus como prioridade. Ele é prioridade. Deus está acima de tudo e de todos. É Ele, primeiramente, em tudo. Eu sei, mas eu também vivi assim. Senhor, mas eu amo meus filhos. Vai usar Ele. Somente Ele, primeiramente. E abaixo deles, as pessoas que eu amo. Então, hoje, que você possa priorizar o Senhor Jesus na sua vida. Que você possa confessar ao Senhor. É confessando. Porque o tratamento só vem quando eu me arrependo e eu confesso. Esse é os 2 segredos. Arrependimento e confissão. Porque se você não confessar para o Senhor aquilo que você acha que é o seu ponto fraco, que está te atrapalhando, não tem como o Senhor agir. Se abre, fala a verdade. Muitas das vezes eu vou falar o que o Senhor tem tocado no meu coração para falar aqui. É amizade? É vício? É o quê? Tem pessoas que são presas à pornografia. Não conseguem se libertar. Não contam um ponto fraco para o Senhor. Prefere contar para A, para B, se expor. E deixa de contar para o único que pode fazer por mim e por você, que é o Senhor. E naquele momento, aquela mulher confessando isso, o Senhor viu a sinceridade samaritana, julgada, né? Porque para eles era impuro, mas ela era sincera. E ela falou, porque ela tinha que ser tratada. Naquela época, o casamento... Hoje em dia a gente vê pessoas casando não sei quantas vezes, as pessoas já ficam meio assustadas. Uma mulher, porque a mulher, nós sabemos que a mulher não tinha essa liberdade que tem hoje, né? Uma mulher que casou 5 vezes e ainda estava com um que não era dela. Muitas das vezes é isso que o inimigo quer. Ele quer usar as nossas fraquezas para nos envergonhar e nos julga. Nós mesmos acabamos nos julgando. Eu não posso ser da igreja, sabe? Eu cheiro, eu fumo, eu bebo. Eu estou envolvida com aquilo. O acusador, ele faz exatamente isso para você não
conseguir tomar a água da vida. Porque essa água, ela vai te levar até Deus. E Jesus, ele é a ponte que vai te ligar a Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não passar por ele primeiro. E aí é necessário nós bebermos dessa água. Se eu bebi, estou bebendo todos os dias. E eu falo para você, porque muitos falam assim, eu sou crente, já estou salvo. Ei, nós lutamos todos os dias pela nossa salvação. Sabe como? Renunciando, dizendo não às tentações, dizendo eu não quero, eu sou luz, eu sou o sal da terra, e fazer por merecer, porque Deus deu o filho dele para morrer por mim e por você. Quem daria o seu filho para morrer por um pecador aqui? E ele deu. Deus é lindo, maravilhoso. E Ele quer o melhor para a minha vida e para a sua vida. Que hoje você possa refletir nessa mensagem. Não deixar que nada venha te impedir de provar essa água, a qual vai te levar para a vida eterna. Porque nós se preocupamos muito com as coisas terrenas. Mas naquele grande dia, nem a roupa do nosso corpo nós vamos levar. Eu costumo dizer, para as meninas, eu me preocupo em juntar o meu tesouro lá em cima. Aqui eu não quero ter nada. Eu só quero ter a presença do Espírito Santo. Porque sem comida a gente consegue ainda viver. Sem água. Mas sem Jesus, amados, não dá. Não dá. Sabe por quê? Porque por qualquer coisa muitos querem largar Jesus. Imagina se amanhã Deus olhasse para nós e disséssemos assim: hoje eu estou largando vocês. Estou cansado. Está na minha presença de vocês. Amanhã eu volto. Como seria a minha vida e a sua? Como seria esse mundo? Porque com a presença do Espírito Santo é tão maravilhoso e gostoso, mas a gente vê tantas coisas ao nosso redor acontecendo. Imagina sem a presença dele, pastor. Imagina se ele olha e fala assim: eu abro mão de todos. Como seria a minha vida e a sua? Porque muitas das vezes a gente só quer ver nós mesmos. A gente só quer que, Jesus, o Senhor faz isso comigo. A gente se coloca como coitadinho, para Deus sentir pena de nós. Ei, Ele não vai sentir pena não. Deus é amor, mas Ele também é fogo consumidor. E Ele dá livramento, Ele dá livramento. Ele dá oportunidade sim. Mas se descer sem a salvação, não é culpa de Deus não. A culpa é nossa. Porque a oportunidade Ele está sempre dando. E eu vou contar uma coisa aqui. Está voltando todos os dias. Está voltando para os crentes. Por que não vai voltar para quem não é crente? Porque Jesus, Ele quer dar vida eterna para mim e para você. Satanás quer levar sua alma para o inferno. E ele trabalha dia e noite para tragar eu e você todos os dias. A função, eu costumo dizer que a profissão do inimigo é querer que nós possamos perder nossa salvação e que nós vai morar no inferno. Se isso é assim para nós que somos evangélicos, para quem não é? Porque o diabo também, ele sabe do seu potencial nas mãos do Senhor. Ele conhece a Bíblia, ele era anjo. Ele sabe tudo que tem lá na glória, porque ele morou, ele era de lá, ele veio de lá. E ele não quer que nem eu e você vamos para aquele lugar. E ele vai trabalhar. Há um tempo atrás, não deve ter uns 4 nem 5 meses atrás, a gente estava ajudando o culto da filial em São Miguel da nossa igreja. E lá estava um jovem. E esse jovem, eu cheguei até a dar aula para ele na época, muito tempo atrás. Eu não vou falar o nome porque é uma falta de ética. E ele estava afastado, a gente evangelizava, a gente chamava ele para ir para a igreja, aquela coisa. Ele foi. Fiquei super feliz. Deus usou um vaso para ele. Deus usou o vaso e falou: jovem,
Se posiciona. Hoje pode ser sua última chance. E Deus tem promessas para cumprir na tua vida. Ele não ouviu. Porque a gente que o amanhã vai amanhã. Sabe o que aconteceu? Ele sofreu um acidente em maio e ele veio falecer no começo da semana. Ele estava em coma, ele não acordou. Em coma desde maio. No dia da morte dele, ele acordou. Ele não conseguia ver. E aí a irmã dele, entrou uma irmã no hospital e falou assim: você quer aceitar Jesus? Ele não conseguia falar e nem ver. Ela falou assim: você consegue piscar o olho? E ele respondeu fazendo um sinal com o olho. Ela: se você quer aceitar Jesus, pisca o olho 3 vezes. Ele piscou 3 vezes. Mas ali mesmo o Senhor preparou no mesmo dia e levou ele. Por que eu estou falando isso? Ele ainda teve uma chance. Muitos não têm chance nem de acordar do coma. Então não joga a sua chance fora. O que o diabo te roubou, te tomou, fez na sua vida, Deus tem poder para restaurar, restituir 7 vezes mais. Eu falo isso porque eu tenho meu testemunho. Tenho o testemunho da minha família. E hoje eu vivo para Cristo. E se eu precisar morrer, eu morro por Ele. Não sou perfeita, porque perfeita só na glória. Mas eu luto todos os dias para que o Senhor me faça ser um ser humano melhor. Do jeito e da forma que Ele quer que eu seja, não da forma que eu quero. Porque eu aprendi que não é do meu jeito, mas é do jeito dele. E eu agradeço a minha única oportunidade. Deus possa te abençoar, nosso querido irmão, e não medir esforço para